Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje é dia 22 de maio do ano da graça de 2020 e é sexta-feira. Mais uma semana passou a correr, a voar. De facto, o tempo passa tão rapidamente. Mas aqui estamos hoje, mais uma vez, para termos alguns minutos de reflexão. Amados, temos estado a lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo quando Ele nos exorta a construirmos a nossa vida sobre o fundamento sólido que é Ele próprio e a Sua palavra. E quando olhamos para esta realidade, para esta descrição que o Senhor Jesus Cristo aqui nos apresenta de tempestades, de lutas, de batalhas, não precisamos de fazer um exercício muito profundo para perceber que isto é uma descrição da nossa vida do dia a dia. Nossa vida é recheada destas batalhas em qualquer circunstância e para todas as pessoas, para os que têm as casas fundadas em bons alicerces ou para aqueles que têm casas fundadas sobre a areia, sobre alicerces fracos, maus e frágeis. Essa é uma realidade, é uma descrição da nossa vida e quando olhamos para essa realidade, tantas vezes, amados, sentimos um cansaço, um desgaste, porque esta vida de facto nos desgasta. Por isso alguns optam por não considerar os princípios e as orientações do próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Preferem não considerar, porque de alguma forma isso até acarreta mais pressão, mais desgaste, pois agora temos que andar segundo e de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer, de obedecer, mais regras, mais rigor. Isso é desgastante. Nós já lembramos que as consequências das tempestades são realmente absolutamente devastadoras e destruidoras, e nós temos visto isso acontecer na vida de tantas pessoas. Nós próprios já teremos num e noutro momento experimentado as consequências dessas tempestades e como elas de facto trazem tão grandes prejuízos à nossa vida e acrescentam ainda mais desgaste. Há pessoas mesmo que no limite desistem de viver. Então poderíamos questionar, então porquê é que o Senhor Jesus nos está ainda a trazer mais pressão, mais rigor para tudo isto? Então Ele agora está a dizer que nós temos que diariamente, constantemente estar a observar a forma como vivemos, como decidimos, a forma como estamos a construir a nossa vida. Isso não alivia a nossa vida, a nossa carga, o nosso desgaste. E alguns têm essa perspectiva de Deus e têm essa perspectiva de Jesus e rejeitam também por causa disso. Nós próprios, na nossa vida cristã, amados, eu creio que todos nós temos experimentado pontualmente momentos em que olhamos à nossa volta e perguntamos, mas esta carga é pesada demais para levarmos, é um jugo demasiadamente pesado e desgastante, e nós tantas vezes nos sentimos assim também. Somos testados e sofremos pressões de todos os lados, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista da comunidade de igreja. Amados, mesmo agora por estes dias, no meio de toda esta pandemia em que todos estamos a ser afetados, igreja e não igreja, a igreja em Portugal sofreu um ataque gratuito e maldoso de um jornalista que publicou em manchete de uma das mais conhecidas revistas do nosso país, da informação escrita, uma difamação sobre a igreja evangélica. E isso traz desgaste, traz tristeza. Nós olhamos, então procuramos viver da melhor forma e depois somos, de um momento para o outro, em poucos segundos, somos difamados, somos denegridos na nossa identidade, na nossa integridade. Mas depois isso é real também para a nossa vida pessoal. De um momento para o outro vem alguma coisa que traz tantas dificuldades e sofremos tanta consequência, a devastidão de todas essas coisas. Então, o que é que tudo isto, o que é que o Senhor Jesus nos está a querer dizer? De facto, o que o Senhor Jesus nos está a querer chamar a atenção
É para aquilo que o versículo 25 diz no capítulo 7 de Mateus. É que aqueles que fundamentam a sua casa, a sua vida nele, a sua família em Cristo e nos seus mandamentos, vêm as chuvas, transbordam os rios, sopram os ventos, dão com ímpeto, mas a casa não cai. A casa fica intacta e em pé, porque Ele está a sustentar. E veio à minha mente, por causa disso também, pela necessidade que nós temos de perceber e de experimentar isto de uma forma muito prática, amados, que é exatamente nesses momentos de provação e de grande teste que nós temos e precisamos de descansar nos cuidados dele. Um pouco mais à frente, em Mateus capítulo 11 e no versículo 28, o Senhor Jesus registra algo que é muito importante nós não esquecermos, e neste contexto não esquecer, aliás, neste e em todos os contextos não esquecer. O Senhor Jesus, em certo momento, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e subcarregados ou oprimidos, em algumas traduções, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A verdade, amados, é que apesar destas batalhas, deste desgaste que tantas vezes nós vivemos e que muitas vezes é agravado pelo facto de sermos filhos de Deus, e o Senhor Jesus disse isso, que nós iríamos sofrer essas consequências de muitas formas. A verdade é que nós podemos descansar. Aliás, vida cristã é exatamente experimentar isso. É experimentar que temos aquele que sustenta as nossas vidas, que guarda as nossas vidas. O Senhor Jesus, na altura, estava a falar especificamente para um jugo que era colocado sobre a vida e sobre a experiência do povo judeu pela pressão da religião judaica. Os fariseus traziam uma carga suplementar à vida das pessoas que tantas vezes as esmagava e as oprimia. Mas transportando essa verdade que é real e verdadeira para todas as circunstâncias, a verdade é que o Senhor Jesus nos está a dizer hoje que, apesar de tudo aquilo que nós possamos viver, daquelas dificuldades, das tempestades, se nós estivermos firmados dele, se nós descansarmos dele, aliás, a casa não vai abaixo, amados, porque nós descansamos nele, porque nós entregamos a ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque de facto ele tem para nós algo que é suave. E porquê que é suave? Porque ele alivia esta batalha, esta jornada, ele cuida de nós quando nos lembra que por causa por causa de todos nós, ele morreu na cruz, dando-nos acesso através do seu amor, da sua salvação, da sua redenção, acesso a um relacionamento com o Pai, em qual podemos descansar aqui, agora, mas acima de tudo para toda a eternidade. Porque este é um lugar ainda de grandes opressões, de grandes dificuldades, e isso vai ser uma realidade até ao fim dos tempos aqui deste mundo, enquanto o Senhor Jesus não voltar. Essa vai ser uma realidade, e enquanto nós aqui estivermos, essa vai ser uma realidade. Agora, a boa notícia é que o descanso, a casa sólida, experimenta-se já agora aqui, porque Ele de facto é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós precisamos de viver e experimentar isso todos os dias da nossa vida. E apesar de tantas vezes no primeiro momento da nossa reação ser desesperar, nós precisamos de lembrar. E vejam, ele diz mesmo que nós precisamos de aprender com Ele. E descansar nele, porque aquilo que ele tem para nós é realmente suave. Aquilo que realmente aquilo que é impossível de suportar, ele já suportou por nós, por mim e por ti. E por isso o Senhor Jesus nos dá esta exortação tão importante e fundamental para nós, pessoalmente, enquanto famílias, enquanto igreja. Vamos construir a nossa vida, a nossa casa, no fundamento sólido que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Desejando a todos, amados, um forte
entregando a todos um forte abraço, muito apertado neste dia. Vamos continuar a cuidar-nos em oração, vamos continuar a procurar, a buscar ao Senhor em todas as coisas. Agora que estamos também numa fase em que precisamos de pensar como vamos retornar às nossas atividades normais, pedir por sabedoria do Senhor. Vamos pedir também que o Senhor continue a cuidar e a abençoar os que estão doentes. Pastor António Silva, a sua jornada não tem sido fácil. Hoje mesmo ele estará no IPO para dar continuidade ao processo de recuperação e ainda nos tratamentos que vai ter que fazer. Os nossos irmãos mais idosos, com toda, para além do desgaste da idade, depois o desgaste e o cansaço de toda esta situação, vamos orar por eles, cuidar deles, agradecendo também porque em todas as coisas nós temos visto a mão sustentadora e abençoadora do nosso Deus. Hoje também alegrando-nos com o irmão Vítor Mota, que celebra o seu aniversário. Vamos também com ele celebrar vida e celebrar os cuidados e as bênçãos do nosso Deus. Por todas estas coisas temos mais do que razões para sermos gratos, porque sabemos que Ele atende e ouve as nossas orações. Então, que o Senhor nos abençoe ricamente e que hoje possamos viver mais um dia na proximidade com Ele, buscando a Ele e descansando nele. A todos um forte abraço. Que o Senhor nos abençoe.